Muito obrigado, Sr. Presidente, e em primeiro lugar, obviamente, embora não a esteja a ver, cumprimentar a Sra. Procuradora-Geral da República, de alguma forma, enfim, por uma questão protocolar, lamentar da minha parte o atraso no início desta nossa reunião, embora que não tenha culpa nenhuma, como o Sr. Presidente sabe, porque não tendo o dom da ubiquidade, tinha que estar no plenário para inquirir o Sr. Primeiro-Ministro no debate de hoje com o Primeiro-Ministro e, portanto, só por isso é que, e só imediatamente que terminei as perguntas e ouvi a resposta do Sr. Primeiro-Ministro, para aqui vim, dizer à Sra. Procuradora-Geral da República que esta audição vem na sequência de pedidos de audição e de esclarecimentos anteriores sobre esta matéria da diretiva e da diretiva de poderes hierárquicos internos, sendo que esta diretiva foi anunciada. A um certo momento, como sabemos, ela chegou a ser suspensa para uma nova ponderação, ela de resto teve nessa altura críticas várias, não é? Quer dizer, e portanto ficou suspensa e agora ela reapareceu. E muitas das dúvidas são, obviamente, as mesmas que existiam desde o início, não é? Algumas das críticas que nós temos aqui é se ela, desde logo, não interfere em poderes que são eles próprios poderes previstos na legislação penal e, designadamente, nos códigos penais e no próprio Código de Processo Penal e, portanto, se não se sobrepõe a isso, alterando aquilo que são as competências próprias e até a autonomia e a autonomia própria e a autonomia técnica de investigação num determinado processo. Essa é a dúvida estrutural, é a dúvida fundamental. Por outro lado, sabemos também que algumas vozes críticas, e olha, dou um exemplo, o sindicato, por exemplo, dos magistrados do Ministério Público tem sido muito crítico e tenho expressado publicamente essas críticas, chama a atenção para vários aspectos, como por exemplo haver um absurdo poder existir em determinados dossiês, 4 ou 6 dossiês com ordens hierárquicas que podem até ser contraditórias entre si mesmo e, desse ponto de vista, desresponsabilizantes. Depois há uma questão essencial, é se esta diretiva confere ou não à Procuradoria-Geral da República, e designadamente aos superiores hierárquicos, o poder de intervir diretamente em processos concretos. E esta questão é importante, e designadamente articulada com a anterior, de sabermos quantos dossiês de acompanhamento podem existir e como é que é esta relação também, e esse aspecto é importante, nos chamados dossiês relativos a pessoas particularmente expostas ou politicamente expostas, porque aqui nós poderemos ter uma dúvida, e que tem sido lançada e tem sido discutida na opinião pública, se esta instrução hierárquica não pode comprometer ou se não lança até uma suspeita de algum tipo de possível intervenção de outra natureza, designadamente política, em processos em concreto, que obviamente não seria nem aceitável nem desejável. Por outro lado, também, se ela não pode resultar num certo entorpecimento dos processos. Nós sabemos e temos a noção que entre a primeira versão e a segunda ficaram anotadas um conjunto de possibilidade de num dossiê à parte serem anotadas as várias ordens e as várias instruções. Isso, no entanto, do ponto de vista da transparência também, tem sido criticado e não parece ser uma solução absoluta ou uma solução plena, por assim dizer. E, portanto, estas são as preocupações, são preocupações que não são exclusivas do CDS, são preocupações que têm vindo a público em vários momentos e em várias ocasiões e em relação às quais, obviamente, nós quereríamos que a Sra. Procuradora-Geral nos desse os esclarecimentos necessários, porque, de facto, aquilo que parece essencial é que quem está com uma determinada investigação tenha toda a liberdade de atuar nesse contexto e possa, desse ponto de vista, ser responsabilizado, afinal, numa lógica de responsabilização técnica, pessoal e individual de quem conduz um determinado processo, pelo resultado do seu trabalho e da sua investigação. A partir do momento em que nós temos outras interferências, condução hierárquica, não condução hierárquica, e convém também esclarecer a Sra. Procuradora na intenção e nesta diretiva até que ponto é que vai e qual é a interpretação que faz da possibilidade desta intervenção hierárquica, é só uma tentativa de uniformização global, pode ir mais longe do que isso, e, portanto, mas a partir do momento em que esta intervenção existe, a dúvida que fica é se não estamos, por um lado, a entorpecer alguma, ou se não se corre o risco, digo eu, de entorpecer alguma investigação e, por outro lado, e ao mesmo tempo, a desresponsabilizar
quem tem a responsabilidade e a obrigação concreta de uma determinada intervenção. Basicamente é isto, Sr. Presidente, agradecendo mais uma vez à Sra. Procuradora-Geral a sua presença e agradecendo também antecipadamente os esclarecimentos que nos irá dar, com, mais uma vez, ainda que não tenha culpa, o meu pedido de desculpas pelo atraso no início desta reunião, seguramente uma pessoa ainda por cima tão ocupada como a Sra. Procuradora-Geral da República. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra então a Sra. Procuradora-Geral para uma primeira intervenção de esclarecimento. Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O meu cumprimento a Vossas Excelências, com todo o respeito que naturalmente me merecem. Eu julgo que é adequado fazer um breve excurso factual sobre a cronologia que levou à emissão da Diretiva número 4 de 2020, que esteve na origem desta audição parlamentar e sobre, naturalmente, as questões jurídicas em torno dela suscitadas. Conforme os seus deputados se lembrarão certamente, foi primeiramente emitida uma diretiva que veio na sequência de um primeiro parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, incidindo sobre a temática da hierarquia e da autonomia, e essa diretiva acolheu a doutrina desse mesmo parecer e determinou a obrigatoriedade da sua observância para os magistrados do Ministério Público. Tratou-se do parecer 33 de 2019, de 28 de novembro. A diretiva foi a diretiva número 1 de 2020, de 4 de fevereiro, e considerou-se, na sequência dessa diretiva inicialmente adotada, que cumpriria clarificar e aprofundar questões relacionadas com a conclusão décima do citado parecer 33 de 2019. Isto porque foi por nós pertinente que fosse colocado ao Conselho Consultivo um conjunto de questões que incidiam, em particular, sobre o regime de acesso ao registro escrito das decisões proferidas no interior da relação de subordinação hierárquica, e foi nesse contexto que justamente determinámos o cancelamento da publicação em Diário da República da diretiva emitida e, por despacho datado de uma semana após a suspensão da diretiva. Com efeito, aquilo que por nós foi considerado é que, não obstante a acuidade técnico-jurídica do citado parecer, que aliás, como é timbre do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, e é, aliás, reconhecido pela universalidade da comunidade jurídica, a construção dogmática íncita nesse mesmo parecer não pecava, digamos, por defeito, no sentido de que não versava justamente a vertente do acesso. E, portanto, esse parecer e a diretiva que acolheu, no fundo, a doutrina que dele emanava, cumpria ser melhor aprofundada no sentido de considerar essa específica matéria relacionada com o acesso à ordem proferida, ao registro escrito das decisões que haviam sido proferidas no interior dessa relação de subordinação hierárquica. Considerava o parecer inicialmente produzido pelo Conselho Consultivo que
existia, por um lado, a legalidade na emissão de ordens ou instruções destinadas a produzir efeitos num concreto processo. Mas considerava também que, sendo essas determinações alheias ao processo de crime em si mesmo considerado, não configuravam verdadeiros atos processuais, tal como a lei processual penal os caracteriza. Ou seja, os atos, a sequência de atos que integram o processo penal destinam-se à realização das finalidades desse mesmo processo e o ato que deve constar do processo, ou os atos que devem constar do processo, justamente são essa sequência de atos e não a justificação que no interior da relação hierárquica se estabelece para que essa atuação do Ministério Público fique processualmente conformada. Isso é o que resulta da lei, é o que resulta do artigo 262 do Código de Processo Penal, que caracteriza aquilo que tem a natureza de ato processual penal, e também é certo que aquilo que não constitui um ato processual penal é, no fundo, algo que não deve constar do processo penal. Tudo isto na consideração de que o inquérito visa investigar a existência de um crime, determinar os seus agentes, a responsabilidade que lhes pode e deve ser assacada e recolher as provas, naturalmente, em ordem a que o Ministério Público profira uma decisão sobre a acusação e, portanto, é constituído pelas diligências estritamente necessárias a essa finalidade. É isso que está regulado processualmente no artigo 262 do Código de Processo Penal. É neste contexto que se considerou, portanto, que aquilo que é relevante é a legalidade do ato concretamente praticado ou omitido no processo penal. Foi, portanto, e consequentemente, neste entendimento que a vertente do acesso ao registro escrito das decisões preferidas ganharam particular acuidade e, aqui chegados, também devemos enfatizar o seguinte: na leitura que fizemos desse mesmo parecer, entendemos que não decorria nem da sua letra, nem do seu espírito, qualquer entendimento que apontasse para falta de transparência, opacidade, enfim, o que quer que a esse respeito se pudesse colocar. Pela nossa parte, sempre entendemos, aliás, que deveria ser facultado o acesso ao expediente onde ficariam registadas as ordens dadas pelo superior hierárquico e os fundamentos em que a mesma em que essas ordens se fundavam, em divergência, consequentemente, com o subordinado. E consideramos também que, não obstante não devessem constar do processo a que respeitava, por, como já se disse, e enfatizo mais uma vez, não configurarem verdadeiros atos no sentido que lhes é conferido pelo artigo 262 do Código de Processo Penal, tais determinações hierárquicas deveriam ser obrigatoriamente reduzidas a escrito, que é isso também que resulta da lei, deveriam ser escrutináveis e deveriam ser, portanto, acessíveis em moldes que cumpriria definir.
É nesse contexto que surge, então, a emissão de um novo parecer. Nesse novo parecer, ganharam centralidade, consequentemente, os temas relativos à legitimidade para requerer tal permissão de acesso, o momento em que esse acesso poderia ter lugar, a competência para a decisão a proferir relativamente à permissão, e tudo isso exigia clarificação, dissipando as dúvidas subsistentes relativamente à transparência das decisões tomadas no seio da relação hierárquica e com reflexo justamente no concreto processo em causa, e ainda quanto à identidade dos magistrados envolvidos, numa lógica também da sua responsabilização e tornando essas mesmas decisões proferidas no processo penal sindicáveis. Tudo isto surgiu, como o Sr. Deputado Telmo Correia já sublinhou, na sequência de questionamentos, de interrogações, ou mesmo de apressadas conclusões, quer por aqueles que desconhecem o contexto legal em que o tema se inscreve, quer por outros que, embora conhecendo, insistiam em detectar na emissão dessas determinações hierárquicas propósitos sinistros de ilegítimo condicionamento da atividade dos magistrados do Ministério Público ou de interferência injustificada e ilegal na condução das investigações, com quebra, portanto, do rigor, da objetividade, da isenção, da legalidade, do princípio mesmo da igualdade dos cidadãos perante a lei no quadro da aplicação da lei penal e processual penal. O elenco das questões que foi então colocado ao Conselho Consultivo foi exaustivo, conforme, aliás, resulta do texto do próprio parecer que se seguiu, que foi o parecer 9 de 2020, e desse elenco resulta com suficiente clareza o propósito clarificador visado, que era o de dissipar qualquer dúvida que pudesse ser colocada ao nível de propalados secretismos, falta de transparência, como já referi, opacidade, enfim, falta de escrutínio, que a magistratura do Ministério Público e, concretamente, a sua hierarquia e também ao seu mais elevado nível quisesse lançar mão. E é, portanto, em todo este contexto que surgiu a Diretiva 4/2020, que consideramos absolutamente compatível com a configuração do Ministério Público como uma estrutura hierarquizada, recorte que lhe é constitucionalmente conferido. Foi considerado, por via dessa diretiva e em síntese, que crescentes exigências de exercício da função e do princípio da unidade que caracterizam o Ministério Público determinavam e exigiam uma articulação próxima com o imediato superior hierárquico e o cumprimento de instrumentos hierárquicos, arredando entendimento que tendesse a fazer equivaler a delimitação da autonomia interna a intervenções processuais isoladas, só desse modo se atribuindo ou se contribuindo, queria dizer, para o fortalecimento, a uniformidade e a elevada competência que é reclamada na atuação funcional do Ministério Público. Na consideração de que a intervenção do imediato superior hierárquico em processo penal que decorre do novo Estatuto se mantém inalterado, o quadro constitucional, legal e estatutário vigente no exercício do poder de direção pelo magistrado do Ministério Público hierarca foi estabelecido
sinteticamente o seguinte, que o registro da ordem ou instrução escrita proferida pelo hierarca é feito pelo imediato superior hierárquico em dossiê de preparação e acompanhamento instaurado. O dossiê é transmitido ao inferior hierárquico. A ordem ou instrução emanada pelo superior hierárquico é comunicada, e, em caso de acatamento da ordem ou instrução, o subordinado menciona expressamente que o faz por dever de obediência hierárquica, indicando o conteúdo da ordem, a identidade e a qualidade do hierarca. Em caso de recusa, o subordinado procede ao seu registro por escrito e, fundamentadamente, no dossiê, comunicando essa recusa ao magistrado que emitiu a ordem ou instrução e ao seu imediato superior hierárquico. Por outro lado, consagrou-se também a suscetibilidade de consulta por sujeito a interveniente processual, desde que, cumulativamente, seja titular de um interesse legítimo, não haja prejuízo para os interesses da investigação, em particular acautelando as situações de segredo de justiça e enquanto essas circunstâncias se verificarem. E desde que também a consulta não seja suscetível de ofender direitos fundamentais de outros sujeitos ou intervenientes processuais. Ainda assim, para salvaguarda justamente dos interesses a que se referem as alíneas B e C atrás indicadas, ou seja, os interesses da investigação e a suscetibilidade da ofensa a direitos fundamentais de outros sujeitos ou intervenientes processuais, determinou-se que seria, em todo o caso, ponderado o acesso parcial ao teor da decisão proferida pelo hierarca. O hierarca que emana a ordem é a esse hierarca atribuída a competência para decidir do acesso, do pedido de acesso que eventualmente seja formulado, mas falo após pronúncia expressa, escrita do subordinado, que se deve pronunciar sobre a verificação dos pressupostos para o efeito, dos pressupostos para o acesso. Peço que conclua nesta fase, Sra. Procuradora. Com licença, Sr. Presidente.